Olá, bom dia para você. Um estudo feito com cerca de 6.000 crianças pelo Hospital Infantil de Boston, nos Estados Unidos, concluiu que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade pode se tornar um problema de saúde crônico. Ele pode aumentar o risco de uma criança apresentar outros problemas psiquiátricos ao longo da vida. E o problema de infância pode persistir na vida adulta em quase 30% dos casos. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br e participe enviando suas perguntas pelo portal cmais.com.br/Pronto Atendimento ou ainda pelo Facebook. Para conversar com a gente sobre o tema, está aqui o doutor Enio Roberto de Andrade, psiquiatra do Hospital das Clínicas de São Paulo e coordenador do Laboratório de Transtornos de Deficiência e de Atenção. Doutor Enio, muito obrigada por aceitar o nosso convite na sua primeira participação aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Olha, um estudo divulgado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária mostrou que entre os anos de 2009 e 2011 aumentou em 75% o consumo do metilfenidato. O medicamento comercializado em farmácias, com o nome também de Ritalina, é usado para combater o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas o uso abusivo dessa substância pode se tornar um problema de saúde pública. Branca e Bianca viviam sempre brigando, porque a menina ia mal na escola e nunca conseguia terminar as atividades que começava. Parecia que eu tinha formiga no corpo, porque eu não parava quieta. Na escola, principalmente, eu sempre atormentava meus amigos. A mãe também tinha seus problemas. Impulsiva, chegava a gastar R$7.000 em compras em apenas uma tarde. Ela também se queixava de depressão e dificuldade de relacionamento. Às vezes eu estava conversando com você, era como se estivesse em vários lugares ao mesmo tempo, sem foco. Um psiquiatra identificou que mãe e filha tinham o mesmo problema: transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Há pouco mais de um ano, elas tomam um remédio tarja preta, de uso controlado, que ajudou a melhorar a vida da família. Branca já não gasta tanto e Bianca passou a ir bem na escola. Em casa também a gente tem agora um relacionamento muito bom. Um estudo da Faculdade de Medicina da USP mostra que o TDAH afeta 1,5% da população nacional. Mas outras pesquisas que ampliam a metodologia do diagnóstico apontam que o transtorno pode atingir cerca de 7% dos brasileiros. Os fabricantes de metilfenidato chegam a promover programas dentro das escolas para ensinar os professores a identificar o TDAH em alunos. O metilfenidato age sobre o sistema nervoso central. A criança fica mais calma e focada, mas a bula aponta para efeitos colaterais importantes, como dependência psíquica, ocorrência de surtos psicóticos em caso de superdosagem, dor de cabeça, insônia e irritação. Para a coordenadora da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, a prescrição de metilfenidato traz uma abordagem médica para contornar os problemas da sociedade moderna. As famílias estão muito envolvidas com suas relações com o trabalho. As crianças correm atrás de toda essa dinâmica. Aí a gente pode entender o exagero. Será que a gente não está produzindo hiperatividade nas nossas crianças e depois encontrando uma maneira de curá-las? É uma questão interessante. Doutor, o que é exatamente o TDAH, esse transtorno que a gente mostrou? O TDAH é uma sigla de um quadro que cursa em crianças, geralmente com uma dificuldade em manter quieta, uma dificuldade em manter o foco e impulsividade. O que tem que ser levado em consideração é a comparação desta criança com os outros colegas da mesma faixa etária. Porque se compara, por exemplo, uma criança de 3 anos com uma criança de 10 anos, a criança mais nova será mais inquieta, terá mais dificuldade em manter o foco. Então, perto de uma criança mais velha, aquela criança estará com um comportamento mais agitado. O que tem que ponderar, e outro, acho que o fator importante é o prejuízo. Porque às vezes a criança pode até ser mais agitada, um pouco mais inquieta, desatenta, mas se ela não tem prejuízo, então não tem o diagnóstico.
Então, o primeiro diagnóstico é esse, quer dizer, na escola um comportamento diferenciado e em casa também? Geralmente, esse quadro ele é constante, ele acontece em vários ambientes. Quando acontece apenas em um ambiente, o que tem que ser descartado é se aquele ambiente é adequado ou se aquele ambiente estimula aquele comportamento inadequado na criança. Agora, o TDAH, ele costuma acontecer em vários ambientes do mesmo jeito. Essa questão levantada na reportagem é interessante, né? Porque como diferenciar, né? Hoje, com todas essas informações que as crianças têm, como ficar evidente essa diferença, quer dizer, que ela tem esse transtorno ou ela está aí vivendo numa infância diferente, vamos dizer assim? Bom, que nós hoje vivemos numa infância diferente do que o passado, isso é um fato. O mundo vai mudando, a população vai se tornando mais urbana, então automaticamente muda o comportamento. O que tem que ser levado em consideração, quando você coloca as crianças numa sala de aula e você compara as crianças, você percebe que algumas delas irão apresentar um comportamento diferente, tanto no que se refere a se manter atenta, quanto no que se refere a manter o foco e o desempenho. Isso vai acarretar prejuízo a essa criança, tanto no desempenho escolar, quanto na relação com os colegas, na relação na família. A Ritalina é esse medicamento que estudantes costumam usar para varar noites aí de estudo? É isso? Bom, também é um medicamento que o estudante pode usar para poder varar a noite. E pode fazer mal, doutor? Sem dúvida. Todo Que medicamento que é hein? usado sem a indicação adequada e sem a prescrição adequada, ele corre o risco de fazer malefício maior do que o benefício. Que tipo de risco? Olha, um deles é assim, se você toma um medicamento sem necessidade, você corre o risco dos efeitos colaterais e você não tem o benefício do tratamento que aquele medicamento está indicado. Vamos pegar um exemplo. Se você toma um remédio para febre, se você não tem febre, você corre o risco dos efeitos colaterais, mas não vai abaixar a febre porque você não está com febre. Se você faz o uso desse estimulante para poder virar à noite estudando, então, primeiro que você não descansou, deveria ter descansado, deveria ter se organizado e estudado durante o período que era, ao invés de ficar virando à noite, que não é saudável ficar acordado a noite toda, estudando a noite toda. Olha, tem a pergunta aqui da Adriana Cristina, ela é de Ribeirão Preto. Ela diz o seguinte: a minha filha foi diagnosticada com TDAH. Ela toma Ritalina, só que há uns 3 meses eu não compro mais. Eu passei a achar o valor muito alto. Só que ela não está mais igual no começo, quando foi diagnosticada. Na sala de aula, ela está tendo mais atenção. Será que eu estou fazendo mal de não dar mais o remédio para ela? E por achar que esse remédio causa dependência? Bom, o medicamento, a princípio, está escrito na caixa que causa dependência, mas ela está até provando que não causa dependência. Porque se o medicamento causasse dependência, como é o que a gente está acostumado, por exemplo, quando você tem uma pessoa que fuma, ninguém precisa lembrar a esta pessoa assim, olha, você não fuma tem 4 horas, está na hora de você ir fumar. O próprio desejo, o próprio cigarro, a própria falta, no caso do cigarro, lembra essa pessoa de fumar. No caso dessa criança aí, a mãe resolveu parar de dar o medicamento e a criança, inclusive, nem lembra de tomar, e muito frequentemente é uma queixa das mães, né? Ah, doutor, imagina, esse menino tem 12 anos e eu ainda tenho que ficar dando o remédio para ele, porque se eu não dou o remédio, se eu não lembro, ele esquece. Se esse medicamento causasse tanta dependência, ninguém precisaria lembrar, o próprio medicamento, a falta do medicamento, iria lembrar a pessoa de que ele precisa tomar o remédio. Em relação a ela parar o tratamento, o aconselhado seria ela discutir isso com o médico dela e até o motivo que ela está alegando, que é a questão do preço, inclusive ver se há a possibilidade dela ter um tratamento mais em conta, mas não se deve interromper um tratamento sem discutir com o médico. Olha, o Roberto diz o seguinte: a medicação para tratamento do TDAH interfere no crescimento da criança? Então, existem estudos que mostram que o tratamento do TDAH pode alterar
até 1 centímetro a 2 centímetros na estatura final da pessoa. Ainda há estudos que questionam isso, então é uma situação que ainda não está totalmente definida. Na própria bula do medicamento está escrito a respeito disso. O que geralmente é recomendado é o acompanhamento do crescimento da criança. Você acompanha com o pediatra na curva de crescimento e vê como a criança está evoluindo dentro da curva de crescimento. Se ele começa a ter uma parada ou começa a perder, aí tem que se discutir com a família a respeito disso. Não é uma coisa muito frequente e não é tão importante, dependendo do ganho que a criança e o adolescente tem com o tratamento, vale a pena manter o tratamento. Entendi. Olha, vamos conferir agora então uma informação sobre o TDAH para ver se é verdade ou apenas um mito. Doutor, um tratamento à base apenas de medicamentos pode resolver satisfatoriamente quase todos os casos de TDAH. Isso é verdade ou é um mito? O medicamento ele ajuda nos sintomas principais do TDAH, que são a desatenção, a inquietação e a impulsividade. Então, isso realmente melhora na maioria das vezes. O que tem que ser levado em consideração é que, se você se restringe apenas a isso, por exemplo, na criança, e não avalia o resto, pode ser que você perde a chance ou deixa passar outras situações que poderiam ser abordadas e tratadas. Por exemplo, interação da criança com os colegas, interação da criança com os familiares, interação da criança com a escola. Eu acho que limitar apenas a medicar e a tratar os sintomas, você perde a chance de ajudar essa criança nas outras áreas. Sobre isso, o Diego ele quer saber, o esporte, a prática do esporte pode ajudar na recuperação ou no tratamento de quem sofre esse transtorno? Isso é uma fantasia que frequentemente as mães comentam, ou não só as mães, mas assim, eu vou colocar ele em várias atividades, porque aí ele queima energia, ele gasta energia e aí ele fica calmo. O que a gente observa é que às vezes a mãe vira mãe turista, porque ela leva a criança para várias atividades e aí quando chega no final do dia a criança está irritada porque ela ficou cansada de várias atividades e não resolveu o principal, que é a questão da inquietação, a desatenção e a impulsividade. O esporte, ele é bom e ele é indicado como para qualquer outra situação da vida da pessoa, mas não é especificamente o tratamento. Olha, a Luciana quer saber o seguinte, o TDAH pode surgir em adultos, mesmo não tendo apresentado sintomas na infância? Não. Não? Não. Quando você encontra uma pessoa na fase adulta que teve a infância e a adolescência sem sintomas de TDAH, aí o que é necessário é fazer o diagnóstico diferencial com outros quadros. Ela pode ter um quadro de depressão, ansiedade, quadro afetivo, bipolar do humor. Então, é pouco provável que seja TDAH. Muito bem, vamos então agora a Belo Horizonte com mais uma pergunta sobre a hiperatividade. As imagens são da Rede Minas. Meu nome é Leandro, tenho 17 anos e eu gostaria de saber se o fato de eu ter muita energia acumulada no meu corpo, eu não conseguir ficar muito tempo parado, eu queria saber se isso é um sintoma de hiperatividade. Então. Leandro, na verdade o que tem que ser avaliado é se esta energia e não conseguir ficar parado, ela causa em você prejuízo. Se você não tem prejuízo na escola, se você não tem prejuízo com os colegas, se você não tem prejuízo em casa, provavelmente você tem mais energia que os outros. Provavelmente os outros vão ter inveja de você. A Luana pergunta o seguinte, quanto à diferenciação feita entre uma criança agitada e aquela com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Como ter certeza que não é apenas uma fase que a criança vive? Uma boa pergunta, Luana. Na verdade, o que tem que nortear a diferença e, obviamente, o tratamento diagnóstico é o prejuízo. Se uma criança ela é peralta, mas não tem prejuízo,
simplesmente é peraltice, é uma fase da idade. Agora, se a criança ela é agitada, ela é inquieta e ela apresenta prejuízo na escola, em casa, nos relacionamentos, então deve ser investigado. Uma pessoa que prefere não se identificar diz o seguinte: eu tenho um filho de 3 anos. Ele foi identificado com o TID, que é o transtorno invasivo do desenvolvimento. Ele pode desenvolver um processo psicótico como bipolaridade ou esquizofrenia? O que é o TID, doutor? Transtorno invasivo do desenvolvimento acho que o jeito mais fácil de explicar para as pessoas está dentro da classe do autismo. Né? Então, o autismo está dentro dos transtornos do desenvolvimento. A princípio, é difícil dizer se a pessoa pode ou não pode. Na psiquiatria, quando a pessoa tem um diagnóstico, esse diagnóstico é fator de risco para outros quadros, mas especificamente não dá para comentar se ele irá apresentar transtorno afetivo bipolar ou esquizofrenia. Pode acontecer, mas não, necessariamente não posso dizer assim, não, vai acontecer ou é isso que vai acontecer. Nosso convidado é o doutor Enio, ele é psiquiatra, e chegou uma pergunta aqui também de uma pessoa que não quer se identificar. Ela diz o seguinte: eu tenho um filho de 16 anos e eu acho que ele sofre de algum distúrbio psicológico. Ele tem um comportamento diferenciado em relação à minha filha de 4 anos, um carinho exagerado, sendo que o meu filho ainda nem iniciou sua vida sexual. O que eu devo fazer? Eu gostaria de ter uma ajuda para ele sem prejudicá-lo. Será que pela idade isso é normal? Bom, 16 anos, a criança está na adolescência, então realmente a sexualidade é aumentada, os hormônios estão à flor da pele, mas especificamente em relação a essa interação com a criança de 4 anos, então acho que vale a pena fazer uma avaliação no geral, tanto na criança de 4 anos, quanto no 16, quanto na família, até para entender o que se passa e ver qual é a melhor maneira de ajudar esse de 16 anos, também o de 4, porque se houver ou se for vítima de abuso ou interação com o irmão, pode causar traumas também, né, de 4 anos. Mais uma informação sobre o TDAH, para checar com o Dr. Enio se pode ser verdade ou apenas um mito. Doutor, o TDAH é um transtorno muito mais frequente no sexo masculino. Isso é verdade ou é um mito? É verdade. É? É verdade. Algumas doenças na psiquiatria da infância e adolescência geralmente acontecem mais em meninos do que em meninas. E o TDAH também segue essa prevalência. Quando você vai em ambulatório especializado, assim, para atendimento, você encontra uma prevalência de 4 até 9 meninos para uma menina. Quando a pesquisa é feita em campo, inverte, ou seja, a gente vai até onde as pessoas moram, faz o levantamento, essa prevalência ela fica em 2 meninos para uma menina. Uhum. É um quadro mais frequente no sexo masculino. A Lindraci Andrade, por e-mail, pergunta: gostaria de saber se esse transtorno foi descoberto recentemente ou se faz tempo que existe e se é grave. Mandou por e-mail essa pergunta. Olha, ele não é recente. Na verdade, o que acontece é, com a mudança do padrão, talvez tenha ficado mais evidente. As pessoas têm mais dificuldade até, porque tem que ficar mais quieto, tem que ficar mais preso. Mas a primeira publicação em revista científica é por volta de 1902. E o tratamento com estimulante aconteceu a primeira vez em 1937. Então, é um quadro que é relativamente antigo. O que talvez é novo é a divulgação. Existem fatores genéticos nessa questão, doutor? Sim, fatores genéticos na psiquiatria está sempre associado com o ambiente. Então, o fator genético, ele, por exemplo, quando você tem pais que têm o TDAH, os filhos têm uma chance 4 vezes maior de apresentar o TDAH em comparação com filhos de pais que não têm TDAH. E aí tem o fator ambiental, que faz com que isso desencadeie de uma forma mais intensa ou menos intensa.
Ela perguntou se é grave. Olha, a gravidade vai depender dos riscos que a pessoa pode vir a sofrer ou acidentes que ela pode vir a sofrer caso ela tenha uma desatenção ou não, ou haja impulsivamente. Então, um exemplo, atravessa uma rua com o sinal fechado, pode ser grave. Edi Cris mandou uma pergunta pelo Facebook. Qual o melhor tipo de tratamento para crianças com hiperatividade? Eu já tentei alguns e não vi melhora. Bom, não tem o melhor tipo. Aí tem que avaliar essa criança, tem que ver quais foram o que ele tentou e como é que não deu certo e por que não deu certo. Tem que avaliar se tem algum quadro associado que às vezes impede que essa criança tenha um bom resultado. Não tem como eu dizer, olha, faça isso que vai dar certo. Nós já voltamos então com outras perguntas e respostas sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Continue enviando suas dúvidas pelo portal cmais.com.br/prontoatendimento. A gente volta daqui a pouquinho. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quem está tirando suas dúvidas é o psiquiatra Enio Roberto de Andrade, coordenador do Laboratório de Transtornos de Deficiência e de Atenção do Hospital das Clínicas de São Paulo. Doutor, a Ana Paula Barbosa é de Indaiatuba e diz o seguinte: eu gostaria de saber que médico eu poderia procurar para fazer uma avaliação de TDAH. Ana Paula, acho que você tem que procurar na sua cidade um médico que saiba ou que está acostumado a tratar ou que tem habilidade para lidar com TDAH. Pode ser um neurologista, pode ser um psiquiatra, se for criança pode ser até um pediatra, desde que ele tenha familiaridade de lidar com isso. Nayana de Souza, pelo Face, pergunta: eu tenho um filho de 3 anos com TDAH. Gostaria de saber se eu devo tomar algum cuidado especial dentro de casa. Sim, você tem que levar em consideração que a criança que tem TDAH, ela é mais agitada e mais impulsiva, mais inquieta em comparação com outras crianças. Quando a criança não tem TDAH, deve-se tomar cuidado, evitando situações onde ela possa se machucar. Quando a criança tem TDAH, esse cuidado deve ser redobrado, então deve-se evitar situações em que ela possa subir ou escalar ou deixar objetos cortantes, coisas que ela possa ingerir ou puxar, que toda mãe faz para toda criança. No caso, quando a criança é mais agitada ou mais inquieta, precisa um cuidado dobrado. Olha, Raquel Aragão, pelo e-mail, pergunta: eu fui diagnosticada com TDAH depois de adulta. Não consigo focar e concluir as tarefas. Isso prejudica o meu dia a dia em toda a minha vida. Porém, eu percebo que não tenho a hiperatividade, apenas a falta de foco. É possível ser o transtorno sem a hiperatividade? Sim. Uma boa pergunta que você fez, Raquel, porque o TDAH é a sigla de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E algumas pessoas acham que se não tem hiperatividade, não é TDAH. Só a desatenção também é o TDAH. O que acontece, inclusive, é muito frequente que as mulheres elas tenham mais a desatenção e menos a inquietação. Essa é uma das razões até porque no ambulatório de especialidade a procura de meninas é menor, porque como elas são mais quietas, então elas incomodam menos e aí os pais levam menos para procurar ajuda. No seu caso, provavelmente, se você for diagnosticado com TDAH, a desatenção por si só justifica o diagnóstico. A gente está falando sobre esse transtorno em adultos, né? Vamos então ao interior de São Paulo com outra dúvida sobre hiperatividade. As imagens são da TV Barretos. Meu nome é Hélio. Eu gostaria de saber como identificar um adulto hiperativo. Quais os sintomas? Hélio, um adulto, os sintomas são parecidos com os da criança, óbvio que adaptado para o contexto do adulto. Então, o adulto ele vai ter dificuldade de manter o foco, vai se distrair com facilidade, vai esquecer compromissos, esquecer de pagar as contas. Na inquietação,
Ele não vai ficar correndo ou subindo nas coisas como as crianças fazem, mas ele vai ter dificuldade em permanecer sentado, ele vai ter uma inquietação quando está sentado, ele vai ter uma dificuldade em parar no mesmo ambiente, e a impulsividade, ele vai ter dificuldade em, por exemplo, guardar segredo, vai ter dificuldade em esperar o momento de falar, às vezes vai falar o que vem na cabeça. E óbvio que uma coisa importante que tem que ser levada em consideração é isso ter que estar presente desde quando ele era criança, ou seja, é uma história frequente na vida dele. O Marcel Boaventura pergunta se a criança que apresenta sintomas de TDAH não é tratada, o que acontece na fase adulta? O transtorno permanece? Como foi comentado no começo da reportagem, uma porcentagem grande de pessoas com TDAH irão continuar com o TDAH na fase adulta. Se você não trata uma criança, o que vai acontecer é que ela corre o risco de ter os prejuízos pelo não tratamento. Então, ela terá um histórico escolar, uma vida escolar mais complicada, terá uma vida social talvez mais complicada com os colegas, relacionamento mais difícil, talvez corra o risco de ter uma dificuldade familiar, porque vai ser mais difícil, vai dar mais trabalho. Isso, no final da vida ou na fase da vida adulta, deixa sequelas. Doutor, quase o final do programa, a Renata de Goiânia pergunta: eu tenho uma filha de 17 anos que tem TDAH e tem um comprometimento intelectual, ou seja, ela parece ter 12 anos. Esse ano a coloquei numa escola inclusiva, mais especificamente numa sala de aula com crianças especiais, com Down e com o mesmo transtorno. Ela não é medicada, porém eu notei melhora no seu comportamento. Será que eu devo deixá-la nessa turma? Olha, se ela apresentou melhora e está evoluindo bem, acho que deve manter, não vejo por que mudar de escola ou tirar da escola. Existe tratamento na rede pública para esse Existe. transtorno? Como procurar em São Paulo, por exemplo? Olha, acho que o ponto em relação à rede pública é que todo o serviço, a maioria deles pelo menos, estão sobrecarregados, então eles não conseguem dar conta, mas tem tratamento na rede pública, nos vários hospitais, especialmente hospitais ligados à universidade. Existe a Sociedade Brasileira, não existe, de Existe. transtornos? Você se lembra de cabeça o endereço do site? www.tdah.org.br. tdah.org.br. Lá é possível ter informações sobre locais de tratamento. Isso. Legal, hoje o programa recebeu Enio Roberto de Andrade, coordenador do Laboratório de Transtornos de Deficiência e de Atenção do Hospital das Clínicas de São Paulo. Doutor Enio, muito obrigada, viu, por sua presença. Disponha. Espero recebê-lo em breve novamente. O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã nós voltamos às 8 da manhã, o nosso tema será Previdência Social. E você já pode mandar suas perguntas pelo portal cmais.com.br/pronto atendimento ou também pelo Facebook. Um bom dia para você e até amanhã.